Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor, né? Sou aluno do curso de Gastronomia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso de máscaras, luvas, face shield e a importância de ter boas práticas na prevenção de Covid no ambiente escolar. Tá ok, pessoal? Bom, então vamos lá, né? Como já foi falado um pouquinho, né, de como é importante a gente manter boas práticas para evitar a contaminação da Covid, né? Ou seja, as boas práticas elas vão entrar como uma maneira de evitar transmissão de doenças, não somente a COVID-19, mas também outras doenças, como, por exemplo, as DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos. Gente, então, as DTAs, né, que são as doenças transmitidas por alimento, é quando há, de certa forma, uma má prática da higiene, né? Então, o alimento ele acaba sendo contaminado seja por bactérias, por fungos ou por qualquer outro tipo de substância ou objeto. E daí o alimento fica contaminado, então a pessoa vai, ingere esse alimento e ela acaba ficando doente por causa disso. E é uma situação muito grave, gente. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essas doenças podem ser bem complicadas. Então, qualquer cuidado com relação à manipulação de alimento e a gente manter nossa higiene e a higienização de bancadas, de objetos, é sempre primordial, tá, gente? Para evitar esse tipo de contaminação. Além da Covid também, né? Quando a gente não realiza a higienização das bancadas, por exemplo, dos utensílios, das nossas mãos, acaba que se a gente estiver contaminado, se a superfície estiver contaminada, ela acaba sendo transmitida para o alimento e a pessoa que vai consumir aquele alimento, ela acaba sendo contaminada, né? E daí ela vai vir provavelmente a adoecer. Então, só para recapitular, a importância de manter as boas práticas é justamente para isso, para manter o alimento limpo, seguro, para que a pessoa que venha a consumir esse alimento, ela também fique segura e não venha adoecer. Tá ok, gente? Bom, agora falando um pouquinho para vocês sobre o uso de EPIs. Bom, gente, mas primeiramente, o que são os EPIs? Os EPIs, eles são equipamentos de proteção individual, ou seja, são equipamentos que vai proteger cada pessoa que estiver utilizando ele. E são diversos EPIs, tá, gente? Mas hoje, como o foco é na prevenção da Covid, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de máscaras, de luvas e do face shield, tá? Que são os principais EPIs que a gente ouve falar quando a gente está conversando um pouquinho sobre a Covid-19, tá? Bom, gente, primeiramente, o uso de máscaras. O uso de máscara para o manipulador de alimento, com base no material que a gente está usando para produzir esses cursos, ele fala que o uso de máscaras deve ser a máscara não profissional. Tá, mas qual é a máscara de uso não profissional? A máscara de uso não profissional é aquela de algodão que a gente consegue encontrar mais comumente por aí. Ou seja, é essencial a gente sempre utilizar máscara enquanto a gente está na pandemia, não está todo mundo vacinado. E quando for utilizar máscara, dá preferência para máscara de algodão, que é a máscara de uso não profissional. Bom, gente, com relação à luva, ao uso de luvas, entra uma questão em si, porque a nota técnica da Anvisa, durante a pandemia, ela traz para a gente que o uso de luvas não é obrigatório. Daí você aí do outro lado deve estar pensando, tá, mas a luva não evitaria que a mão entrasse em contato direto com o alimento? Aí é que tá, gente, porque se a gente não fizer a higiene correta das luvas, ela acaba sendo mais um vetor de contaminação. Porque a gente pensa, a minha mão não está entrando em contato com o alimento, então não tem como eu transmitir se eu tiver com Covid. Tá, mas se alguma coisa tiver contaminada e a sua luva entrar em contato com aquela coisa, ela acaba contraindo o vírus. E daí você vai acabar contaminando o alimento ou a superfície que você está entrando em contato. Ou seja, o uso de luvas ela não é obrigatória. Só que, se você, por acaso, achar que vai ser um item que vai trazer uma maior segurança, sempre lembre de higienizar a luva com álcool 70, tá ok, gente? E também, se ela tiver furada, se ela tiver rasgada, se ela tiver com algum danozinho, você tem que automaticamente descartar ela, tá? Se for usar a luva, higieniza a luva, mas não é obrigatório, tá, gente? O importante é sempre você manter a higiene da mão com constância, tá?
Bom, gente, com relação ao Face Shield, para encerrar essa parte, o Face Shield, ele é uma placa de plástico, acho que vocês provavelmente já viram por aí, uma placazinha de plástico com um elástico aqui que prende atrás da cabeça, tá? E ela entra como uma forma de complementar a proteção já oferecida pela máscara, tá? O Face Shield, ele vai impedir de que gotículas de saliva contaminadas com vírus, né? Como a nossa colega Alicia já vem trazendo nos outros vídeos, vai impedir de que essas gotículas de saliva contaminada entrem em contato com o manipulador que está utilizando, né? Para vocês que vão estar utilizando o Face Shield. E se vocês, por acaso, estiverem contaminados, também vai impedir de que você transmita o vírus para qualquer outra coisa, seja para uma pessoa, seja para um alimento, seja para uma superfície. Ou seja, o Face Shield ele vem para complementar o uso da máscara, né, como uma forma de aumentar mais ainda a proteção já oferecida pela máscara. Recapitulando tudo que a gente viu até agora. Uso de máscara não profissional, a máscara de algodão que a gente encontra comumente. Se for utilizar luva, o que não é obrigatório, sempre lembre de ficar higienizando a luva e se ela tiver algum defeito, assim como qualquer um dos outros itens que a gente já vem citando, tem que ser descartado automaticamente, tá ok? O Face Shield é interessante a gente utilizar para complementar a proteção já oferecida pela máscara, tá, gente? E para encerrar por hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a eficiência das máscaras. A gente já sabe que o recomendado para o manipulador de alimento é utilizar máscaras de algodão, mas o que a gente não sabe é por que utilizar máscara de algodão quando a gente tem máscaras melhores. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a eficiência de cada máscara. Bom, gente, além da máscara de algodão, a gente vai ter outros tipos de máscara, como, por exemplo, o que traz aqui na imagem, a máscara de TNT, a máscara cirúrgica e a PFF2. Essas duas últimas que eu citei, a cirúrgica e a PFF2, são consideradas máscaras de uso profissional, tá? Bom, gente, a máscara de algodão com relação à máscara profissional, ela oferece uma proteção bem menor, relativamente menor do que as máscaras de uso profissional. Tá, mas por que a máscara de algodão oferece uma proteção menor com relação à de uso profissional? Bom, a máscara de algodão, ela é feita de tecido, ou algodão, né? E o algodão, ele tem várias entrelaçados de linha que fazem o tecido. E esse entrelaçado de linhas, ele acaba tendo um espaçamento, mesmo que a gente não consiga ver a olho nu, ele acaba tendo um espaçamento, né? Ou seja, foi realizado um estudo onde eles botavam uma máscara, né, frente a um, tipo um aparelho que, como se fosse um borrifadorzinho de água, e esse borrifador de água iria representar as partículas de saliva contaminadas com vírus. Então, eles borrifavam a água, né, contaminada entre aspas, e eles observavam o quanto dessa água conseguia penetrar dentro da máscara, tá? Como já foi falado, a máscara de algodão, ela tem várias aberturazinhas pequenininhas que a gente não consegue enxergar. Então, essas partículas que eram espirradas, elas acabavam penetrando de forma mais eficiente na máscara. O que, de certa forma, é ruim, né? Porque a gente não quer que a partícula contaminada entre em contato com a gente, ultrapasse a máscara. Tá ok? Então, gente, com relação à cirúrgica e à PFF2, que oferecem proteções bem maiores do que a máscara de algodão, quando eles borrifaram a água contaminada, entre aspas, né? Eles observaram que as partículas penetraram muito pouco mesmo, tá? Então, a PFF2 e a máscara cirúrgica são as máscaras que oferecem um maior grau de proteção com relação a filtrar a partícula contaminada com vírus, a não deixar a saliva da pessoa passar, e a de algodão foi a que apresentou menor. Porém, a PFF2 e a máscara cirúrgica são máscaras de mais difícil acesso e são um pouco mais caras, venhamos e convenhamos, né? Então, é recomendado que você utilize a máscara que você tiver ou a de mais fácil acesso, que no caso é a de algodão. Tá, gente, mais uma diquinha para você aumentar a proteção com relação à máscara de algodão. Dê preferência sempre à máscara de algodão que tenha duas ou mais camadas. Idealmente que ela tenha três camadas de tecido, tá? Porque daí a filtração dela vai ser bem melhor com relação ao vírus, tá? E outra dica é, se você tiver uma máscara cirúrgica em casa,
que é aquela máscara que a gente vê enfermeiro, médico utilizando em hospital, você pode botar a máscara cirúrgica, que ela por si só já oferece uma proteção muito boa, e você pode por cima complementar ela com utilizando a máscara de algodão. E a eficácia da filtração das partículas vão lá para cima, tá ok, gente? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de realizar as atividades de fixação para vocês conseguir entender bem melhor o conteúdo, né? E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.